Bom pessoal, estamos aqui gravando mais uma aula para vocês. A aula de hoje é sobre situações e problemas envolvendo o cálculo de porcentagem. Para se resolver o cálculo de porcentagem, primeiro existem duas formas básicas. Existe o cálculo pela regra de 3 e existe o cálculo pela regra de porcentagem direta. Então aqui nas situações e problemas eu passei dos dois tipos para vocês. Essas primeiras eu vou passar para vocês pela regra de porcentagem mesmo, certo? E lembrando que porcentagem é uma comparação em relação a 100. Então, como ele perguntou aqui na sala para vocês entenderem melhor. Em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Então, o que é que o aluno tem que fazer aqui? Primeiramente, você tem que se lembrar o seguinte. 40% significa dizer que se tivesse 100 alunos na sala, 40 desses alunos seriam meninas. Por isso que eu digo que porcentagem é um cálculo em relação a 100. Só que nessa sala só tem os 30 alunos. Então como é que a gente faz o cálculo aqui pela porcentagem? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou calcular 40% de 30. Como é que vocês fazem isso? Então eu vou colocar 40%, eu vou transformar ele em fração. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. 40 de 100. E aí eu vou multiplicar vezes a quantidade de alunos, que é 30. Então eu vou fazer aqui, ó, escrever a porcentagem em forma de fração e em seguida multipliquei pelo total de alunos que tinha na sala. Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, 40 vezes 30 vai dar um total de 1.200. Embaixo tem alguma coisa para multiplicar o 100? Não, então repete. Sobre 100, certo? Feito isso, o que é que o aluno vai ter que fazer aqui agora? Ó? Corta os dois zeros com dois zeros. Lembrando a vocês, fração é divisão. Eu vou ter uma divisão de 12 para 1, que vai dar 12. Logo, implica dizer que nessa sala, 12 alunos são meninas. Então, 12 alunas existem nessa sala. Resposta certa, letra B. Certo? Vejam outra situação aqui que a gente vai trabalhar com porcentagem. Convertendo a fração 2/5 em uma fração centesimal, qual é o resultado em porcentagem? Veja só que aqui é uma situação diferente, mas a gente trabalha com fração. Lembrando a vocês que eu disse que sempre porcentagem é a comparação de uma fração em relação a 100. Como eu fiz aqui em cima. Ó. Era 40%, eu escrevi 40 sobre 100. Aqui eu já tenho a fração, que é 2/5. E eu quero a fração centesimal, ou a porcentagem. Fração de porcentagem mesmo, é a mesma coisa. Então a fração centesimal, isso implica dizer que meu denominador lembrando é o número de baixo, tem que valer 100. Então para mim poder achar uma fração equivalente a esta daqui, e que o denominador vala 100, então você vai ter que fazer o seguinte, aqui eu sei que a fração que eu vou encontrar, seu denominador tem que valer 100. Aí eu pergunto a vocês, qual é o número que eu multiplico esse 5 e o resultado vai dar 100? Então, muito simples. Vou multiplicar por 20, certo? Então, se eu multiplicar 5 vezes 20, eu sei que o resultado aqui vai dar 100. Logo, se eu multipliquei o de baixo por 20, o de cima também tem que ser multiplicado por 20. E aí eu vou fazer aqui em cima, ó, 2 vezes 20, 40. Agora, eu já tenho uma fração centesimal, que o denominador é 100, e toda fração que o denominador for 100, eu posso escrever em porcentagem. Basta eu escrever o número que está em cima, no numerador que é 40, e troco o 100 pelo símbolo de porcentagem, que coincidentemente deu o mesmo resultado que tinha aqui, ó. Mesma fração que a gente já tinha aqui antes. Então, 40%, resposta certa, letra D. Vou passar mais exemplos aqui para vocês poderem entender melhor essa situação. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, ó. No outro exemplo que eu passei para vocês tem o seguinte, ó. Na promoção de uma loja de eletrodoméstico, um aparelho de som que custava R$400, teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará?
Então veja só. Primeiramente, eu sei que o aparelho custava R$400. Teve um desconto de 12%. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o desconto. Então eu sei que é 12% em cima de 400. Então a primeira coisa que o aluno tem que fazer é transformar a porcentagem em fração. Coloca 12 sobre 100, certo? Vezes o montante que eu tenho, que é 400. Não precisa botar vírgula 00 aqui no cálculo, porque não vai interferir. Então, quando eu fizer 12 vezes 400, vai dar um total de 4.800, certo? Quando eu fizer isso aí. Aí eu vou ter aqui, tem alguma coisa abaixo do 100 para eu multiplicar? Não, então repete sobre 100. Feito isso, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, os dois últimos números são zero, em cima e embaixo, cortou. Lembrando, fração é uma divisão, o número de cima está sendo dividido pelo de baixo, então eu tenho 48 dividido para 1, e vai dar 48. Logo eu sei que, como é em dinheiro, o desconto é de R$48. Agora eu quero saber quanto o cliente vai pagar por esse equipamento. Então, ele custava R$400, vai ter um desconto de R$48. Logo, 400 menos 48 só vai dar R$352. Logo a resposta certa está aqui, ó, letra D, R$352, ok? Então veja só, nesses 3 exemplos que eu passei para vocês aqui, eu respondi eles pela regra de porcentagem. Agora eu vou fazer alguns cálculos de porcentagem utilizando a regra de 3 para vocês entenderem também. Então veja esse quarto exemplo aqui. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Nesse caso, qual foi o percentual de candidatos que faltaram à prova? Então eu posso fazer de duas maneiras. Eu vou fazer a maneira mais simples, eu vou calcular a porcentagem de quem veio fazer, e aí a gente vai saber que o que faltar para 100% é os que faltaram fazer a prova. Então a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: quantos inscritos tinham no concurso? Quantos candidatos tinham? Nós tínhamos aqui 520 candidatos, certo? Então 520 eu vou botar aqui, ó, quando a gente for trabalhar com regra de 3, eu vou anotar os dados. Então eu vou botar aqui, ó, candidatos, certo? Vou botar aqui candidatos. E vou botar aqui, ó, o símbolo que é porcentagem, que é o que eu quero calcular, certo? Então aqui, observe que eu não tenho nenhum dado de porcentagem. Mas o aluno sabe o seguinte: o total de candidatos era quanto? 520. E em porcentagem, o total sempre vai representar 100%. Então 520 equivale a 100%, certo? Então tem a porcentagem ali, ó, 100%. Quantos candidatos compareceram? 364. Então eu boto abaixo de candidatos 364, ok? Quantos por cento esses 364 candidatos representam em relação a 520? Como eu não sei, do lado eu vou colocar o X. E aí eu sei que isso é uma grandeza diretamente proporcional. Sempre que estiver calculando porcentagem em regra de 3 é diretamente proporcional, então eu calculo o meio pelos extremos. Então, começa a multiplicação pela diagonal que tem um X. Então eu vou botar aqui, ó, 520 vezes X tem que ser igual a 364 vezes 100. 520 vezes X, 520X. 364 vezes 100 vai dar só 36.400. Como eu quero descobrir X, só X vai ser igual a 36.400 dividido por
520. Corto os dois últimos números aqui, ó. Porque os dois últimos são zero, em cima e embaixo. Só posso cortar um, porque aqui embaixo não tem outro zero para cortar com o de cima. E aí eu vou ter 3.640 dividido por 52. Então eu vou botar essa divisão aqui já direto o resultado, para não perder tempo e a aula ficar cansativo. Que vai dar um total de 70. 70, como é em porcentagem, eu vou ter 70%. Agora cuidado, 70% dos alunos que eu acabei de calcular estão representados pelos candidatos que compareceram. Eu quero saber os que faltaram à prova. Então, raciocina. 100% é o total, né? Se 70% compareceu, 70 para completar 100, está faltando um total de quantos por cento? 30%. Logo, 30% dos alunos representam a quantidade que faltaram à prova. Vou passar mais um exemplo aí para vocês entenderem melhor esses cálculos de porcentagem. Vejam mais um exemplo aqui para a gente ficar craque, fera em porcentagem. Então aqui, ó, uma pesquisa realizada pelo IBGE constatou que a população de uma cidade havia aumentado de 82.350 para 105.200 habitantes. Calcule o valor desse aumento em índices percentuais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Cuidado, porque tem aluno que vai pegar aqui e vai dizer, ah, isso aqui é 100%, né, professor? E esse aqui é o restante do percentual que tinha antes. Não, cuidado. A população da cidade, ela era de 82.000 habitantes. Então, isso aqui era a população antes do aumento. Então, ela era os 100% de habitantes da cidade. E a cidade, ela não cresceu 105.000 habitantes, não. Eu vou ter que calcular primeiramente, saber quantos mil habitantes essa população aumentou. Então eu tinha, ela está hoje com 105.200, certo? E antes ela tinha 82.350. Logo eu tenho que fazer uma continha simples aqui de menos, para eu saber de quanto foi o aumento. De 82 para 105. Que vai dar um total, vou botar só a resposta aqui, 22.850 habitantes. Então, isso aqui representa o aumento, certo? O aumento de habitantes, certo? Então, a população anterior, antes do aumento, ela era de quanto? 82.300. Como eu vou responder essa aqui por regra de 3, primeira coisa que o aluno tem que fazer é o seguinte, ó. Vou trabalhar com os índices. População e porcentagem. A população era de quanto? 82.350. Esses 82.350, ela representa os 100%. Lembrando, é porque aqui já é a população com o aumento. Então, essa população, antes de começar a questão, tem que ter cuidado nisso, ó, era de 82.350. Então, isso era os 100%, certo? Lembrando, população, 100%. Ela teve um aumento de quanto? 22.850. Eu sei quantos por cento isso aqui representa desse total? Não. Então, eu coloco aqui o valor de X. E aí, novamente, igual à questão anterior, faço o cruz credo, que a gente costuma chamar, meio pelos extremos. Começa a multiplicação pela diagonal que tem o X. Vai ficar 82.350 vezes X. Tem que ser igual a 22.850 vezes 100. 82.350 vezes X dá 82.350X. Igual a 22.850 vezes X vai dar 2.280.000, certo? Feito isso, agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó.
só x vai ser igual a 2.285.000 dividido por 82.350, certo? Um cálculo desse eu recomendo que vocês façam pela calculadora mesmo, não tem problema não, certo? E são números altos, não você vai perder muito tempo fazendo a divisão. Então, feito isso, pode cortar os dois zeros, tá aqui, ó. Corta esses dois últimos zeros. E aí você vai ter uma divisão de 228.500 por 8.235. Que essa divisão vai dar nada mais, nada menos que 27.74,19, certo? Aí o que o aluno vai ter que fazer? Para arredondar para a casa decimal mais próxima, então eu quero arredondar duas casas decimais. Eu vou olhar o número que está à direita dessa casa. Como ele é um 7, ele é um número maior que 4, então eu aumento uma unidade nessa casa. Então isso aqui vai dar aproximadamente 27,75%. Ok? Então vou passar mais um exemplo aqui, o último exemplo para a gente finalizar a nossa aula. Lembrando a vocês, pessoal, que quem tem dúvida em arredondamento, no meu canal aí está o link aí abaixo, vocês vão encontrar aulas sobre arredondamento, ok? Então preste atenção aqui dando continuidade. Observe esse desenho. Ele quer saber qual é a porcentagem que representa a fração não pintada desse desenho. Então, primeiramente, eu vou olhar quantos quadrados não pintados tem esse desenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10, 15, 20, 25. Então, eu vou ter 25, certo? De um total aqui, ó, se você contar, tem 100. São 10 por 10. Então, vai dar um total de 100. Então, a fração não pintada representa 25 centésimos. Lembrando, se a fração já está com o denominador 100, para mim transformar ela em porcentagem, basta eu escrever o número que está em cima, substituir 100 pelo símbolo de porcentagem. Logo, esse desenho aqui, a parte não pintada, representa 25%. Letra C. Ok, pessoal? Com base nisso, espero que tenham gostado. E um forte abraço a todos e até a próxima aula. Lembrando a vocês, pessoal, que quem tem dúvida em arredondamento, no meu canal aí está o link aí abaixo, vocês vão encontrar aulas sobre arredondamento, ok? Então preste atenção aqui dando continuidade. Observe esse desenho. Ele quer saber qual é a porcentagem que representa a fração não pintada desse desenho. Então, primeiramente, eu vou olhar quantos quadrados não pintados tem esse desenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10, 15, 20, 25. Então, eu vou ter 25, certo? De um total aqui, ó, se você contar, tem 100. São 10 por 10. Então, vai dar um total de 100. Então, a fração não pintada representa 25 centésimos. Lembrando, se a fração já está com o denominador 100, para mim transformar ela em porcentagem, basta eu escrever o número que está em cima, substituir 100 pelo símbolo de porcentagem. Logo, esse desenho aqui, a parte não pintada, representa 25%. Letra C. Ok, pessoal? Com base nisso, espero que tenham gostado. E um forte abraço a todos e até a próxima aula.